Muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, advogado, advogada criminalista, que está iniciando sua carreira, que já é veterano e quer mudar agora também a atuar na advocacia criminal, estudante de direito que pretende se tornar um advogado criminalista. Nesses próximos dias eu vou estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência com vocês, experiência prática da advocacia criminal, beleza? Então se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí se você está gostando ou não, se você tem alguma dúvida, ativa as notificações e quem também quiser, me segue nas redes sociais aí, Jadson Reis Criminalista, tanto no Instagram quanto no TikTok. Lá eu compartilho um pouquinho do meu cotidiano na prática da advocacia criminal também, beleza? Na aula de hoje, gente, a gente vai falar sobre princípios processuais penais aplicados à prática do advogado criminalista e sistemas processuais penais, beleza? Então, eu sei que você deve estar pensando agora, porra, mas que merda, princípio, uma coisa tão básica, uma coisa tão inicial, tão primária. Isso mesmo, por ser uma coisa tão primária que é de suma importância que você saiba na sua atuação prática, beleza? Não é possível você construir uma casa começando pelo teto, gente. É claro que você tem que construir uma base sólida para que aquela casa não caia, as paredes daquela casa não despenquem, beleza? Então, os princípios servem para isso. E também para que você tenha uma visão holística da sua advocacia, da sua atuação. O que é isso, Jadson? Holística, que palavra bonita. Gente, holística nada mais é do que mais ampla, mais completa, beleza? Mais integrativa, uma visão que vai te trazer ali uma visão mais ampla de todo o direito como um todo, não só da advocacia criminal. Óbvio, vai trazer benefícios para a advocacia criminal, mas a visão holística te transforma a sua visão, transforma você num profissional mais completo, beleza? Então, vamos começar com o nosso primeiro princípio, princípio do devido processo legal. O princípio do devido processo legal está previsto lá no artigo 5º, inciso 54 da Constituição, que fala o seguinte: ninguém será privado de seus bens ou da sua liberdade sem o devido processo legal. Na verdade é invertido, primeiro ele fala da liberdade e depois dos bens, mas é o que eu lembrei aqui, então vamos para frente, significa a mesma coisa. O que significa isso na prática, gente? Significa que as autoridades têm o dever de observar a previsão legal que regula a produção daqueles atos jurídicos, tá? Bom, se tem lá a previsão legal de como vai haver um processo no procedimento ordinário, o juiz, o promotor, o advogado, o defensor também tem o dever de respeitar aquela previsão legal da produção daquele ato. Ah, tem ali a produção do ato do reconhecimento de pessoas, a previsão legal ali do Código de Processo Penal sobre o procedimento de reconhecimento de pessoas. Então, é necessário que as autoridades responsáveis pela produção daquele ato respeitem a previsão legal de como se deve produzir aquele ato, beleza? Não pode sair ali pegando atalhos, fazendo de qualquer jeito. Então, o princípio do devido processo legal traz essa previsibilidade, beleza? E o advogado criminalista tem que dominar esses ritos, esses procedimentos, para que o cliente dele não sofra nenhum abuso, nenhuma ilegalidade ali quando for submetido a algum desses procedimentos, beleza? Tem vários procedimentos que têm as suas diferenças. Tem o procedimento do rito ordinário, que está no Código de Processo Penal, tem o do GCRIM, dos Juizados Especiais, que está previsto lá na Lei 9.099 de 95, tem também o da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, beleza? Então, o advogado, ele tem que saber esses ritos porque ele vai conseguir ter a previsão de qual vai ser o próximo passo que vai acontecer naquele procedimento e se a autoridade responsável pela produção daquele ato está agindo conforme determina a lei, beleza? Então, o advogado tem que estar sempre atento e conhecer bastante desses ritos, beleza? Por exemplo, um advogado, o juiz, que seu cliente está ali respondendo um crime de tráfico de entorpecentes. E aí, o juiz, ao invés de, antes de receber a denúncia, ele vai lá, recebe a denúncia e depois manda citar. A Lei de Drogas manda que, primeiramente, é necessário citar para que o réu apresente uma defesa prévia e só após isso o juiz vai analisar se recebe ou não aquela denúncia.
Mas existem juízes que aplicam o procedimento ordinário em sobreposição ao rito previsto na lei de drogas, beleza? E aí gerou essa celeuma, chegou no STJ, e o STJ falou, ó, isso é uma nulidade relativa, tem que demonstrar um prejuízo nisso aí. Mas o prejuízo para nós advogados já é presumido. Se o cliente já é denunciado, já considera-se denunciado, que juiz que vai analisar aquela defesa posterior e voltar atrás da denúncia? Muito improvável, né? Mas o STJ entende que é possível, o juiz pode fazer isso, desde que não haja prejuízo para o réu, beleza? Outra coisa que o princípio do devido processo legal vem proteger é a possibilidade de um magistrado ou juízo buscar atalhos processuais para produzir uma determinada prova. Um exemplo disso é o interrogatório na delegacia, sem a oportunidade de acompanhamento pelo advogado. Ou no juízo, numa audiência, em que as testemunhas de acusação ainda não chegaram para serem ouvidas, e aí o juiz vai lá e fala, não, vamos ouvir primeiro as testemunhas de defesa. Inverte a ordem aí. Então, violou o devido processo legal, porque existe previsão legal para isso, de como devem ser realizados esses atos processuais, beleza? Aí na prática do advogado, o que o advogado deve fazer? Primeiramente, o advogado deve verificar se o procedimento previsto é o previsto em lei e na jurisprudência, tá? Então ele também tem que estar atento na jurisprudência, como eu disse aqui. No caso da lei de drogas, é uma construção jurisprudencial. Então, o advogado tem que verificar se aquele procedimento em que o cliente dele está sendo submetido está de acordo com a previsão legal. Outra coisa, o advogado tem que analisar se houve algum atalho ou supressão de alguma fase processual. E caso sim, ele deve falar qual, deve ficar atento qual. E se houver, ele deve pedir para que isso seja certificado na hora. Ele tem que se manifestar no momento exato em que ocorre aquele atalho, aquela violação da previsão legal do devido processo legal, beleza? Caso exista alguma dessas violações, o advogado tem que estar atento se aquela violação gera uma nulidade relativa ou uma nulidade absoluta. Por que ele deve estar atento a isso? Porque a nulidade relativa, ela só pode ser alegada naquele momento. Depois que ela passou do momento de ser alegada, ela não pode ser mais alegada, ela não pode ser mais utilizada como nulidade. Diferente da nulidade absoluta, que é de ordem pública, né? A qualquer momento ela pode ser alegada. Então, fique atento, advogado, advogada, não dê mole com isso, beleza? Segundo princípio, o princípio do contraditório e da ampla defesa, beleza? Está previsto lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que fala o seguinte, ó: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes. Vamos fazer uma diferenciação básica aqui de contraditório e ampla defesa. Contraditório, gente, é o direito de ciência mais a manifestação, ou seja, o direito de influenciar naquele ato. Então, a diferença entre contraditório e ampla defesa basicamente é essa. O do contraditório é o direito de ciência, de tomar ciência, saber e influenciar naquele ato. Já o da ampla defesa é o direito de se defender pessoalmente e tecnicamente. Pessoalmente, através do acusado, o acusado no seu interrogatório vai falar a sua versão, se aconteceu ou não aconteceu daquela maneira e etc e tal. E a defesa técnica será realizada pelo advogado criminalista, por você, aí na sua atuação, no seu caso, ou por defensor público, beleza? Então, ele tem o direito à defesa técnica e à autodefesa. A diferença entre esses dois aí. No contraditório, gente, a importância se dá em relação à ciência. O advogado, então, quer dizer, a parte, então, ela tem que saber, ela tem que ter ciência para que ela possa saber que vai haver a produção daquela prova e, caso ela queira, ela pode influenciar na produção daquela prova. Como? Apresentando um perito, ou apresentando uma testemunha, ou apresentando outra prova que deva ser analisada naquele momento. Então, no momento do contraditório, importante é essa fase da influência, a possibilidade da influência. Um exemplo prático, gente, é
dados de celulares. Hoje a maioria das investigações, elas se dão com a busca e apreensão das informações que existem nos celulares. Hoje em dia todo mundo faz tudo pelo celular. Paga conta, manda mensagem, comete crimes e etc. Então tudo fica armazenado no celular. Quando a busca e a apreensão de um celular, a extração dos dados desses celulares. O perito vai lá, extrai ali os dados dos celulares, vê o que tem, faz um laudo pericial, um relatório e leva para o processo. Aí no processo, você pode apresentar um perito para que ele realize uma perícia e ver se o perito realizou o trabalho dele da maneira técnica, da maneira adequada, se extraiu os dados da maneira correta e tudo mais. Agora imagine a seguinte situação. Há uma busca e apreensão no seu cliente, o seu cliente tem o celular apreendido, esses celulares são verificados pela perícia, usam elementos de prova daqueles celulares, dados daqueles celulares, para ofertar a denúncia contra o seu cliente. Junta-se ali no processo o laudo e fala, ó, os dados estão aqui, para quem quiser, as partes que quiserem ter acesso a essa prova, a essa produção dessa prova, está aí. Aí você vai lá no processo para ter acesso àqueles dados que foram extraídos e foram utilizados para oferecer a denúncia contra o seu cliente, só que os dados estão corrompidos. Você não tem acesso àqueles dados, ou seja, você não tem nem como ter ciência e nem como influenciar. Por quê? Porque você não teve acesso. Acesso é a ciência, é saber, é a consciência, é conseguir ter visibilidade, conhecimento sobre aquilo. Você não tem conhecimento sobre aquilo porque você não teve acesso, porque os dados estão corrompidos. Então, há uma violação clara aí do contraditório, do direito ao contraditório, beleza? O que também gera uma nulidade dessa prova, porque impede o exercício do contraditório e, obviamente, da ampla defesa, porque a defesa técnica não vai ter a oportunidade de questionar aquela prova, beleza? Por quê? Porque ela não tem acesso. Simplesmente por isso. Não tem acesso, não tem ciência, não tem oportunidade de influenciar na produção daquela prova. E o que é que o advogado deve fazer nesse caso? Ele deve sempre exigir, primeira coisa, prazo para manifestação sobre a produção daquela prova. Principalmente se o cliente estiver solto. Então, o advogado tem que estar ali de cima, sempre pedindo prazo para manifestação sobre a produção daquela prova, ou quando for realizada, pedindo prazo para que busque um perito, um assistente técnico para acompanhar a produção daquela prova, beleza? No caso de interceptações telefônicas, o advogado deve estar sempre atento aos prazos legais para a produção daquela prova. Verificar se os prazos foram respeitados, porque durante a interceptação telefônica, um método de investigação, o juiz já determina o início e o fim daquela produção daquela prova, geralmente 15 dias, 30 dias. E aí, nesse período, a polícia vai realizar a interceptação das ligações telefônicas, das chamadas telefônicas daquela pessoa, e aí vai analisar, vai ficar um tira-hermeneuta lá, analisando, interpretando o que aquelas pessoas estão conversando, o que seu cliente está conversando lá com outra pessoa e vai falar, não, acho que isso aqui quer dizer droga, acho que isso aqui quer dizer matar alguém, entendeu? E ele vai ficar ali interpretando e fazendo relatório de tudo, a degravação de tudo que ele ouve ali. Tá, mas como eu disse, existe um período de início e de fim. Se alguma dessas informações for colhidas posterior a esse prazo, essas informações são ilegais e ilícitas, beleza? Então, aí a prova já é naturalmente ilegal e ilícita, beleza? Outra coisa, verificar se houve prazo suficiente para que a defesa se manifestasse sobre aqueles documentos, aquelas provas produzidas. Teve um caso recente, um caso lá do 8 de janeiro, em que foram disponibilizados para os advogados atuantes naquela causa uma porrada, uma caralhada de dados, não sei quantos gigas, e os advogados tiveram um prazo muito curto para analisar todos aqueles dados. Isso também é causa passível de nulidade, porque às vezes o advogado não tem sequer tempo hábil para poder questionar a produção daquela prova, para poder ter a oportunidade de analisar aqueles dados. Então,
o advogado também tem que estar atento aí se houve tempo suficiente para que ele pudesse estudar aquelas provas e se manifestar sobre elas, beleza? Vamos para o terceiro princípio, o princípio da presunção de inocência. Vamos lá, princípio da presunção de inocência, gente, tem fundamento lá no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, que diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Aí a gente já, de uma leitura básica, a gente pode concluir que somente pode ser considerado culpado a pessoa que, depois de ter tentado todos os recursos, ela transitou em julgado e ela não conseguiu reverter aquela situação. O cara só pode ser considerado culpado depois do trânsito em julgado. Antes disso, quer dizer que ele não pode ser preso? De forma nenhuma, né, gente? Quer dizer que ele não pode sofrer cautelares ali, seja busca e apreensão, seja tornozeleira eletrônica, bloqueio de bens. Quer dizer que ele só pode sofrer essas constrições depois da sentença penal condenatória transitada em julgado? De forma nenhuma, tá? As medidas cautelares servem justamente para isso, para acautelarem ali a aplicação da lei penal e dentre outras previsões que existem lá no Código de Processo Penal. Então, as cautelares podem ser aplicadas antes do trânsito em julgado, da sentença condenatória, beleza? Aplicações práticas do procedimento, aplicações práticas do princípio da presunção de inocência. Primeiro, ônus da prova é da acusação. Quem tem o dever de provar que seu cliente é culpado é a acusação. Ele tem que trazer prova da autoria e da materialidade, tá? De que foi o seu cliente que cometeu aquele crime e que existe prova de que aquele crime ocorreu. Então, o Ministério Público que tem esse dever, você não tem dever nenhum de produzir prova para provar a inocência do seu cliente. Ah, mas isso é uma visão muito ingênua, né? Claro que é, gente, com certeza. Você não pode ficar lá esperando que o MP produza a prova para condenar o seu cliente. Não, você é advogado, advogada, você vai atrás de produzir provas para demonstrar sim a inocência do seu cliente, beleza? Apesar de esse não ser um dever, é uma obrigação do advogado criminalista buscar elementos que vão trazer benefícios processuais e judiciais aí para o caso do seu cliente. Fechou? Então, fique atento, não caiam nessa de é ônus da acusação e não ficou provado. Esquece isso, gente. Vai atrás, produza provas, faça uma investigação defensiva. A investigação defensiva já é regulada pela OAB, beleza? Então, você tem que ir atrás de produzir a prova para demonstrar a inocência do seu cliente, fechou? Não fique esperando aí não, que o MP não está lá para ajudar o seu cliente. Pelo contrário, as provas que ele vai produzir serão para condenar, beleza? Então, fique atento nisso. O princípio da presunção de inocência também traz a regra do indúbio pro réu. Ou seja, quando houver dúvida, essa dúvida deve ser sopesada, ela deve pender para o benefício do réu, beleza? Então, o princípio da presunção de inocência também deve ser respeitado sob o prisma do indúbio pro réu. E também deve ser interpretado para utilizar como limites, como impeditivos à prisão preventiva. Sempre que houver dúvida sobre a autoria, sobre a materialidade, o princípio da presunção de inocência deve prevalecer, tá? Em relação às prisões preventivas. Você tem que estar de cima disso e questionar sempre em benefício do seu cliente. Na prática, o advogado deve fazer o quê? Ele deve sempre argumentar se existe prova suficiente da autoria e da materialidade contra o seu cliente. Primeiro ponto, ele tem que verificar isso, se existe prova ou se existe dúvida quanto a essas provas de autoria e materialidade do seu cliente. Além disso, ele deve também verificar se existe prova para a condenação além da dúvida razoável, beleza? Então, não basta que exista a prova, essa prova tem que ser suficiente para que se conclua que o seu cliente é culpado além de uma dúvida razoável. Não pode existir um mínimo de dúvida para que aquela condenação seja considerada válida, beleza? O advogado tem que sempre estar atento nisso. E por fim, ele deve atacar as fundamentações genéricas de prisão preventiva, fundamentação em lotes. Isso acontece muito em
operações policiais em que existem diversos réus, o juiz vai lá para fundamentar a prisão preventiva de todo mundo, fala que está presente os requisitos da autoria, materialidade, o fumes comícios de elite, e etc, etc, etc. E aí no final ele coloca o nome de todo mundo. Pá! Fulano, Beltrano, Ciclano, Mariazinha, Chiquinho, tal, todo mundo no mesmo balaio. Decisão que serviria para prender todo mundo, tá? Então, argumento genérico que poderia servir para qualquer prisão, para qualquer caso daquele crime que está sendo imputado lá, também deve ser questionado e viola o princípio da presunção de inocência. Por quê? Porque está colocando todo mundo como se fosse a mesma pessoa e todo mundo gera o risco igual para todo mundo. E sempre no fundamento abstrato, né? Risco à ordem pública e etc. Risco à aplicação da lei penal, sendo que não existe nenhum elemento concreto nos autos que individualize a conduta daquelas pessoas, que determine o risco que aquela pessoa produzirá se ela estiver solta e etc. Então, isso demonstra claramente uma violação também do princípio da presunção de inocência e o advogado deve combater isso, ele deve sempre estar atento, beleza? Então, para que a decisão que decreta a prisão preventiva seja válida, ela deve ser fundamentada, justa, razoável e proporcional, beleza? Então, sempre advogado, fique atento nisso. Outro princípio que a gente tem que falar, que é muito importante aqui, princípio do juiz natural e imparcial. Onde está previsto isso? Está previsto lá no artigo 5º, inciso 37 e 53 da Constituição Federal. Fala o seguinte, o inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Bom, isso já é bem básico, né? Não haverá juízo ou tribunal de exceção significa que não pode se criar um juízo ali, uma competência específica para se julgar um caso específico, beleza? Então, toda competência ela deve ser prévia ao cometimento do crime. Ela não pode ser criada posteriormente só para ser aplicada àquele crime específico. Inciso 53 fala o seguinte: ninguém será processado e nem sentenciado senão pela autoridade competente. Beleza? Ou seja, ninguém pode ser punido, processado, nem julgado por uma autoridade que não é competente. Imagina um juiz que está suspenso e ele vai lá e julga o caso do seu cliente. Um juiz que está de atestado médico, ele nem era para estar lá. E aí ele vai lá e julga o seu cliente. Ele não é competente. Ou um juiz trabalhista que vai lá e julga o caso do seu cliente criminal. Não, é um juiz competente, beleza? Então, o juiz tem que ser competente, o princípio da competência, ele é prévio. E aí, nas outras aulas, a gente vai trabalhar mais profundamente essa questão da competência, né? Competência e as formas de alteração da competência, continência, conexão e etc, beleza? Então, tem que ficar sempre atento nisso. Também não está só previsto aí na nossa Constituição, não, tá? Está lá também no nosso Pacto de São José da Costa Rica, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Artigo 8.1 fala o seguinte: tem direito de ser ouvido por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial. Além do juiz competente, o Pacto de São José da Costa Rica também traz essa característica da independência e da imparcialidade do juízo. O juiz independente, ele não vai julgar dependendo de um terceiro, ou dependendo de um outro órgão, ou dependendo de um tribunal superior, beleza? Ele vai julgar de acordo com as provas dos autos. Ele não depende de outros julgamentos para que ele exerça a sua jurisdição. Imparcial é que ele não é influenciado por nenhuma das partes. Ele faz seu julgamento ali sem nenhum interesse na causa, sem nenhuma influência das partes na causa, beleza? Prévia, né? Logicamente. Não pode ser ali no curso do processo, lógico que ele vai ter influência, seja da prova que é produzida pelo Ministério Público, seja da prova que é produzida pela defesa. Ele não pode pender a acatar ou dar preferência para uma prova de um ou de outro. É aí que mora a necessidade do advogado conhecer as normas de impedimento e suspeição. O impedimento, ele ocorre quando o juízo
tem algum vínculo objetivo com a causa ou com as partes. Por exemplo, se a atuação da esposa do juiz naquele caso, o juiz não pode atuar, nem julgar, nem decidir naquele caso, beleza? Já está previsto. Ou se o filho do juiz é o advogado, ou se o filho do juiz é parte naquele processo, beleza? O juiz não pode atuar, isso é uma nulidade absoluta. Agora, suspeição. Suspeição está prevista lá no 254 do CPP. Suspeição é quando existe alguma possibilidade de parcialidade subjetiva do magistrado. O magistrado, pela circunstância do caso, existe o risco dele perder a sua imparcialidade, de ele julgar de maneira parcial, beleza? Exemplo disso, amizade íntima do juiz ou inimizade capital. Digamos que o juiz é amigo íntimo do advogado ou do promotor. E aí, amigo íntimo assim, de tomar uma cervejinha no final de semana, de estar junto ali no churrasco um na casa do outro, beleza? É claro que existe a possibilidade desse juiz estar com a subjetividade violada e julgar de maneira parcial os casos em que envolver esse promotor e esse advogado, beleza? Então, o advogado tem que estar atento a isso, beleza? Outra coisa é se o juiz aconselha, digamos que o juiz prestou serviços de consultoria para o escritório daquele advogado ou daquela advogada, ou para o promotor, ou para as vítimas daquele caso. Então, também aí estará instalado a possibilidade de suspeição. Ela deve ser alegada no momento oportuno, porque ela é uma nulidade relativa. Se ela não for alegada no momento oportuno, não haverá a chance de alegá-la posteriormente. A competência dá a segurança que todos que cometerem um crime sob a mesma temática serão julgados pelaquele mesmo juízo, beleza? E também vai impedir a possibilidade de que o juízo haja como um acusador, que aí vai violar não só o princípio do juiz natural e da imparcialidade, mas também vai violar o sistema acusatório, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Na prática, o que o advogado tem que fazer para preservar o juízo natural e imparcial? Primeiro ponto, verificar se o juiz já atuou anteriormente naquele processo. Ah, ele atuou na fase de investigação, ele que decretou ali a busca e apreensão, a prisão preventiva. E agora ele vai julgar também? Tá errado, gente, beleza? Isso aí viola o princípio do juiz natural e também viola o nosso sistema acusatório, fechou? Então o advogado tem que estar atento nisso, então fique de olho. Outra coisa que o advogado deve verificar, se o juiz é parente de alguém no processo, seja o promotor, seja a vítima, seja testemunha, todo mundo, o advogado tem que verificar isso, se o juiz tem alguma familiaridade com alguma das partes no processo. Outra coisa que o advogado tem que ver é se o cônjuge ou parente do juiz tem interesse naquela causa, beleza? Ah, mas como eu vou saber disso? Aí você vai ter seus meios. Tente buscar nas redes sociais se o juiz possui alguma rede social, como ele se manifesta nas redes sociais, ele demonstra alguma inclinação política para um lado, para outro. Sempre é bom você também dar uma analisada nas redes sociais aí. E por fim, verificar se o juiz instruiu ou aconselhou algumas das partes no processo, beleza? Então, fique atento nisso, sempre preste atenção nisso, se o juiz fez isso, se ele aconselhou ou instruiu alguma das partes do processo, seja a testemunha, seja o Ministério Público, seja a defesa, ou seja assistente de acusação. Se ele fez isso, também aí temos uma violação da sua imparcialidade, beleza? Outro princípio, o princípio da vedação à prova ilícita. A vedação à prova ilícita está previsto lá no artigo 5º, inciso 56 da Constituição, que diz o seguinte: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Lá o artigo 157 do CPP também traz. São inadmissíveis, devem ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais e legais. Então,
Prova ilícita não é só a que viola a Constituição. Prova ilícita é a que viola também as leis, tá? Então, aí o nosso sistema jurídico proíbe a utilização de provas ilícitas. Um exemplo disso, na prática, uma busca pessoal sem o requisito da fundada suspeita, em que os policiais somente utilizaram uma denúncia anônima para abordar um indivíduo. E aí acaba encontrando entorpecentes, alguma coisa ilícita com ele. Aí temos um exemplo prático de prova ilícita. Outro, busca domiciliar sem um mandado ou sem autorização. Então, aí também temos um exemplo da prova ilícita. O que o advogado deve na prática fazer para evitar que ocorra a utilização dessas provas ilícitas? Primeiro, verificar se o ato que originou aquela prova obedeceu aos mandamentos legais, aos requisitos de produção daquela prova legalmente, como no caso aí da abordagem na rua, a abordagem pessoal, se existe o requisito da fundada suspeita, por exemplo. Outra coisa, verificar se os agentes respeitaram os comandos legais para a realização daquela diligência. Exemplo, mandado de busca e apreensão. Mandado de busca e apreensão em que é determinada a busca e apreensão de celulares e computadores. Aí chega lá, os investigadores, os policiais começam a vasculhar a casa em busca de outros elementos que não estão autorizados à busca e apreensão, fazendo um fishing expedition. Verificar quais foram as demais provas que se originaram daquela prova originária ilegal. Quais provas se derivaram daquela prova ilegal. Também tem que estar atento nisso. Aquela questão do fruto das da teoria do fruto das árvores da árvore envenenada, beleza? Que fala sobre a prova ilícita. Outro ponto, qual foi o elemento da fundada suspeita alegado para a abordagem? Isso eu já falei aqui também. Verificar se houve autorização para ingresso no domicílio e quem autorizou, porque em muitos casos, como o caso que a gente pegou aqui no escritório, a síndica autorizou a entrada dos policiais no prédio, mas ela não autorizou a entrada dos policiais na casa, no apartamento, na verdade. E aí? É válida essa autorização da síndica ou não é válida? Claro que não, gente. A síndica não tem a permissão de autorizar a entrada no domicílio que não é dela, beleza? A síndica tem autorização para permitir a entrada no condomínio. Condomínio é área comum, não é área privada, beleza? Outra coisa, por fim, se a prova é ilícita e pedir o desentranhamento dessa prova. Tem que solicitar que essa prova seja desentranhada, retirada do processo, para que ela não possa ser avaliada e nem possa contaminar o julgador no futuro, beleza? E nem as outras partes que terão contato ali com aquele processo. Fechou? É isso sobre os princípios. Lógico que existem diversos outros princípios que você deve saber, tá joia? Mas aqui nessa aula nós vamos tratar somente sobre o que eu considero como principais para a sua atuação na prática. Todas esses comandos que eu acho que o advogado deve fazer estão aí no checklist que eu postei, fechou? Tá aí na descrição do vídeo o checklist, então utilize esse checklist para a sua prática. Vamos falar agora só um pouquinho sobre os sistemas processuais penais. Vamos começar falando sobre o sistema inquisitório. Sistema inquisitório, gente, que nada mais é do que um sistema em que o juiz, ele investiga, ele julga e ele pune, beleza? Ele investiga, ele acusa, ele julga e ele pune. Então, é um sistema em que não há essa divisão de tarefas que dá segurança jurídica ao nosso sistema jurídico. Não há contraditório real. Porque como é que você vai contraditar sendo que quem vai julgar é a mesma pessoa que acusa? Via de regra, o processo também é sigiloso nos processos no sistema inquisitório, beleza? Conclusão, o sistema inquisitório é totalmente incompatível com a nossa Constituição Federal, beleza? Por quê? Porque a nossa Constituição Federal adotou o sistema acusatório. Se você der uma olhadinha lá no artigo 129 da Constituição, inciso 1º, vai falar que é dever do Ministério Público oferecer ação penal, fechou? Nos crimes. Então, já diferenciou, colocou essa competência para o Ministério Público e não para o juiz. Então, isso é uma característica do sistema acusatório. Diferenciação dos atores do processo. Polícia investiga, Ministério Público acusa, juiz julga, tá? Essa
é a previsão da nossa Constituição. Onde está previsto o sistema acusatório além da Constituição? Está previsto também no artigo 3º-A, lá do Código de Processo Penal, que foi trazido pelo pacote anticrime lá de 2019, né? E aí prevê a figura do juiz de garantias também, que fortaleceu a imparcialidade ao introduzir ali o juiz de garantias, que é o juiz que vai atuar na fase de investigação. E aí, a partir do momento em que se encerra a investigação com oferecimento da denúncia, esse juiz já não pode mais atuar nesses casos, tá bom? Por quê? Porque ele já está contaminado, gente. Você acha mesmo que o juiz que decretou uma busca e apreensão, uma prisão preventiva, vai ter a coragem de depois absolver lá na frente? Ele vai olhar para o acusado de uma maneira imparcial, com presunção de inocência? Claro que não. Então, por isso que a lei busca dar essa proteção aí, instrumentalizar essa proteção da imparcialidade do juízo e trazer essa garantia ao sistema acusatório. Beleza? Vamos ver o que diz o artigo 3º-A do CPP? Diz o seguinte, ó. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas as iniciativas do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Ou seja, o juiz não pode ter iniciativa na fase de investigação. Investiga fulano, investiga Beltrano, inclui aquele outro cara, aquele outro réu ali na investigação. Coloca essa pessoa aqui também na interceptação telefônica, na quebra de sigilo telemático. O juiz não pode fazer isso. Tampouco o juiz pode também querer produzir provas, substituir o Ministério Público. Eu acho que tem que fazer essa busca e apreensão contra essa pessoa. Não, tem que ouvir esse outro. Vamos decretar a prisão preventiva daquele, de ofício. O juiz não pode substituir o órgão acusador. Quem deve solicitar a produção de prova para a acusação, para demonstrar que aquela pessoa cometeu aquele crime, indícios de autoria e materialidade, para comprovar essa autoria e materialidade, é o Ministério Público. O juiz autoriza ou não a produção dessa prova. Ele não determina de ofício, substituindo o Ministério Público. Sempre que o juiz fizer isso, o juiz está cometendo uma ilegalidade e aí é passível de reconhecimento de nulidade, beleza? Pontos importantes sobre a imparcialidade do juiz em relação ao sistema acusatório. O juiz não pode produzir prova para a acusação, ele não pode substituir o Ministério Público, ele não pode ficar fazendo 1 milhão de perguntas, seja para a testemunha, para o acusado, tá? Na audiência, em substituição ao Ministério Público. Quem deve perguntar é o órgão acusador, é o membro do Ministério Público. O juiz, ele só complementa. As perguntas do juiz só devem servir para complementar, em caso de alguma dúvida que ele ficou. Agora, você está na audiência, o promotor faz 2 perguntas, o juiz faz 44, quem é o acusador aí? É o juiz ou é o promotor? Então, fique atento nisso, advogado, advogada, não deixe que isso aconteça nos seus casos, porque isso é uma realidade que deve ser combatida por você, porque você está ali para proteger o processo penal e os interesses do seu cliente. Fechou? Outra coisa, o juiz não pode realizar uma audiência de instrução sem o membro do Ministério Público. Juiz, promotor não apareceu, mesmo intimado, não apareceu e não deu justificativa, o juiz foi lá e seguiu com a audiência do mesmo jeito e ele ficou fazendo as perguntas para as testemunhas. Nulidade. O STJ já decidiu isso aí lá no RESP 221-8528, beleza? Então, por que viola o nosso sistema acusatório? Por óbvio, porque o juiz apropria-se do papel de acusador. Também não pode o juiz, em uma audiência, mostrar um reconhecimento fotográfico para as testemunhas e pedir para que as testemunhas apontem ali quem ela acha que é a pessoa que cometeu aquele crime. Por quê? Porque ele está buscando produzir uma prova ali, substituindo mais uma vez o Ministério Público. Fechou? Então, o advogado nessa circunstância, o que ele deve fazer? Ele deve fazer o seguinte, ver quantas perguntas foram realizadas pelo Ministério Público e pelo juiz. Assim, a partir disso, ele verifica que se houve uma substituição pelo juiz em relação ao Ministério Público ou não. Fechou? Pedir para que conste em ata a quantidade de perguntas que o juiz e o MP fizeram.
É lógico que você não vai pedir isso aí se a audiência já tiver sido gravada, tá? A audiência está sendo gravada, está gravado ali todo o procedimento, todo o ato, você não precisa ficar pedindo para constar em ata porque já está gravado ali. Outra coisa, mesmo se não tiver gravado, como eu falo, sempre grave os seus atos. Não precisa gravar o juiz, o promotor, grave você. A voz deles vai estar rolando lá também, entendeu? Então você gravando só você ali, você também corre o risco de não cometer ilicitude, porque já existe resolução do CNJ proibindo a gravação dos magistrados, etc. Mas a sua gravação própria é direito seu, fechou? Então, sempre que puder, faça isso também, advogado, advogada. Gente, nossa aula de hoje se encerra por aqui. Agradeço por todo mundo que está curtindo e acompanhando as nossas aulas sobre prática no processo penal da advocacia criminal, beleza? Lembrando, se você não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like aí. Comenta aqui embaixo se você está gostando, se não está gostando, se você quer um tema que você quer ver aqui na prática, beleza? Comenta aí porque eu quero saber o feedback de vocês, fechou? Me sigam também nas redes sociais para mais. Tamo junto, até a próxima aula.